Porra, os caras tudo cagado e querendo dizer dos outros, né? Loucura. Então, assim, eu acho que o Mentirópolis, sei lá por que contratou o Reinaldo, acho bom, porque o Reinaldo, como qualquer um de nós, deve ter boleto para pagar. Se o Mentirópolis viesse me contratar, talvez eu até aceitasse, certamente o salário seria muito menos do que o Reinaldo, mas sem dúvida nenhuma eu falaria, gente, eu vou falar o que eu sou e pronto. Se vocês concordam, tudo bem. E eu acho que no contrato, porque o Reinaldo não é um pé de boi que nem nós. O Reinaldo é um cara, primeiro, muito bem assessorado. Sim. Claro que no contrato que ele está fazendo com o Mentirópolis, seguramente está prevista a liberdade de expressão inequívoca. E eu faço uma parte. Eu quero lembrar uma coisa, uma série de televisão de uma dessas grandes americanas, TVs americanas, que é lá do começo dos anos 2000, 2005 e tal, que era a Boston Legal, já falei sobre ela, sempre falo que era uma série belíssima. Eles tinham um contrato com a empresa de comunicação, sei lá, se era ABC, NBC, sei lá que porra que era, CBS, e era total liberdade de criação. E, cara, eles caceteavam o George Bush Filho noite e dia, a série. E a empresa, a televisão, ela não é que ela não apoia, ela apoiava, mas discretamente, sabe como é que é o negócio nos Estados Unidos, né? É meio que está acontecendo agora com o Trump. E a série, o David E. Kelly, que era o produtor, cara, ele caceteava, e os caras estavam putos da vida com ele, mas não podiam fazer nada, porque o contrato previa liberdade total de criação e eles não podiam interferir. O que eles tiveram que fazer? Esperar o contrato das primeiras temporadas acabar e cortar, porque senão, né? E eu acho que é mais ou menos isso nessa linha que vai, por exemplo, o Reinaldo. Não tenho nem dúvida que no contrato dele está isso. Liberdade total de expressão e dane-se. Agora, eu também acho, por outro lado, do mesmo jeito que eu e que você, nós temos a chance inequívoca de chamar o Mentirópolis de Mentirópolis, ele não vai poder, é fato. Né? Não vai chamar o teu empregador de Mentirópolis. Do mesmo jeito que ele não podia falar certas coisas do UOL. E, aliás, o UOL é draconiano em muitos contratos. Exato, não dão entrevistas, várias coisas. Então, eu acho assim, fica um pouquinho, digamos, limitado, mas como você está dizendo, talvez não fosse tão limitado, ou melhor, talvez seja tão limitado quanto seria no UOL, o tipo de coisa que ele não pode falar. Eu acho que, na minha opinião, ele só não vai poder criticar o Luiz Estevão, só isso. O Luiz Estevão, dono desse site aqui, é ex-presidiário e está na liberdade porque o Bolsonaro deu o indulto para ele. Acho que só isso que ele não vai poder falar. De resto, né, acho que é nessa linha. Marcelo, vou ser bem sincero, sabe por que contrataram ele? Por causa da audiência. Ele dá audiência. Sim, ele vai migrar a audiência para o Metrópolis. O Metrópolis não vai deixar de bater no Toffoli e nem no governo no escândalo do Master. E aí tem o Reinaldo ali de alívio. Isso, e aí o leitor deles vai ter essas duas apresentações. Tem uma coisa muito interessante que, assim, os sites, os mega sites, porque o Metrópolis, eu me lembro de uma época, eu fui redator do DCM, eu lembro da época que o DCM era maior do que o Metrópolis. O Metrópolis não foi sempre desse tamanho. Ele virou um dos maiores sites do Brasil, e aí tem uma demanda grande que, assim, quando você é muito grande, por exemplo, os proprietários do UOL e da Globo, eles não gostam do Lula. Eles gostam de governo com Estado mínimo. Só que quando você alcança grandes audiências, você não pode falar só com os caras que concordam com você. Você vai falar com um monte de gente. E aí o Reinaldo acaba sendo um cara útil para esses veículos e ele é o trabalho que ele faz há muito tempo. Ele nunca se propôs a trabalhar num site de esquerda. Ele tem posicionamentos progressistas, mas é um cara da grande mídia, né? Exato. Não, eu concordo com você. Eu acho que realmente a intenção do Metrópolis é essa, é a audiência, tentar equilibrar um pouco a balança, porque é que nem nós falamos. O Guga Noblar e o Ricardo Noblar trabalham no Metrópolis. Tudo bem, mas eles, com todo o respeito que tem a eles, gosto especialmente do Guga, mas eles não têm o atrativo que tem o Reinaldo, que arrasta uma multidão. Né? Sim. Então é claro que a intenção do Metrópolis e o próprio Guga tem mais destaque no ICL do que no Metrópolis. Do que no Metrópolis, exatamente. Mas daí faz o quê? O cara que assiste o Guga no ICL e gosta do Guga, ele dá uma olhadinha no Metrópolis, porque ele gosta do Guga. Então o cara que gosta do Reinaldo, e que vê o Reinaldo lá na Band News,
vai ver o Reinaldo no Metrópolis. E entre as coisas que ele assiste do Reinaldo no Metrópolis, ele também vai ver outras coisas que não são feitas nem faladas pelo Reinaldo e que vão contra o que o próprio Reinaldo fala. Então ele vai ouvir lá a Andresa Matais, o caramba, por quê? Porque ele está no meu portal. Ele entrou no portal do Metrópolis, entrou no canal do Metrópolis, o feed de notícias dele vai ser esturricado de material do Metrópolis. Não vai colocar só o material do Reinaldo, vai colocar das outras também. Como é o que aparece para nós, né? Por que, que a gente está sempre, eu, por exemplo, por que, que eu estou sempre criticando o Mentirópolis? Porque aparece no feed, entre outras coisas, aparece as matérias, enfim, as reportagens sem pé nem cabeça da Andresa Matais e de fulano, de cicrano, de beltrano, que eu adoro porque vou criticar, minha função é essa, é criticar, né? Mas aparece pra gente. Mas, por exemplo, quando o Guilherme Amado estava no Metrópolis, aparecia o Guilherme também, né? Que eu gostava, gosto ainda. Então é isso, a intenção do Metrópolis seguramente é essa, é trazer o Reinaldo e a audiência do Reinaldo e tentar ficar ali. Agora, é claro que o Mentirópolis, o dono é bolsonarista, não há dúvida, e na minha modesta opinião, e é só opinião, posso dar a opinião a hora que eu quiser, o Luiz Estevão está pagando a dívida que ele tem com o Bolsonaro, que tirou ele da cadeia. Claro. Como é que fala? No indulto. Só isso, na minha opinião é isso. Um dia a dívida acaba, daí talvez o Luiz Estevão manere um pouco, talvez. Eu acho meio difícil por causa do... Ele tem praticamente a redação da Veja inteira dentro do Metrópolis. Acho que ele vai ficar... E é lucrativo bater no governo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo. Você grava vídeos muitas vezes? Às vezes você está em deslocamento, você grava diretamente do celular. Como é que está sendo esse fluxo de produção no YouTube? Como é que você vem se organizando? É mais instável? Você vai de acordo com as notícias? Como é que é um pouco do teu método de trabalho? Não tenha dúvida que eu vou com as notícias, porque assim, o meu canal não é um canal grande. Eu tenho 163 mil inscritos, né, no canal do YouTube. Não é um canal grande, mas é um canal cuja audiência é bem engajada, sabe? É um pessoal que replica bastante, dá uma certa audiência. O pessoal comenta bastante. Eu sou fã número 1 dos meus inscritos, da minha audiência, porque eles me carregam nos braços, não há dúvida disso. O que eu sou, devo a eles, zero dúvida sobre isso. Então, assim, é importante que as pessoas se engajem naquele canal que elas gostam. Então, o que acontece? Quando o canal era um pouco menor, eu podia, digamos assim... Porque o meu canal não é velho, eu tenho um ano e pouquinho só, né? Então, quando você veio recentemente pro YouTube, né? Sim, eu tinha no TikTok, mas o TikTok é um troço... Eu não curto, sabe? Mas eu até vou voltar a publicar mais no TikTok, mas enfim, eu não tenho muito tempo também, né? Mas aí, quando eu venho pro YouTube, por exemplo, eu publicava um vídeo por dia. Então, tudo bem, eu podia me dar ao luxo de escolher o que falar e tal. Hoje, é claro que eu escolho o que eu falo, mas a gente tem que fazer quase que um react do que está acontecendo no mundo, é claro, do que está acontecendo no Brasil, da política. Então, é assim, não dá para... Eu planejo nesse sentido. Eu publico meu primeiro vídeo às 6 horas da manhã. Em geral, é um vídeo que eu já fiz às 10, 11 horas da noite, por exemplo. Eu tenho gravado o vídeo que eu vou exibir amanhã às 6 horas da manhã. Não editei ainda, vou editar depois da nossa conversa, mas já gravei as cabeças, né? Que é como a gente chama. Já gravei as cabeças, vou montar o vídeo e vou soltar. Então, aí depois vai do que acontecer no dia. Eu tenho um vídeo garantido, que é o das 6 da manhã. O resto depende do que acontecer no dia, né? O das 6 da manhã é mais pautadinho, né? Dá para pensar um pouco mais e tal. Apesar de que eu procuro pensar sempre... Porque assim, eu não faço roteiro dos meus vídeos, né? Eu ligo a câmera e gravo, e quando eu edito, é só para cortar a coisa que eu errei. Dar uma engasgada, tal, erra o nome de alguém. Mas assim, eu não faço roteiro, eu vou falando só. Então, ao bem da verdade, Pedro, hoje em dia, porque eu sou advogado, eu dependo do direito para viver, eu não dependo do YouTube, porque o YouTube não me paga o suficiente. Adoraria viver só do YouTube.
Claro que ganha uma graninha do YouTube, mas não paga minhas contas, infelizmente. Mas eu vou dizer para você que o que consome o meu tempo hoje em dia é o YouTube. Eu advogo normal, mas é que a advocacia, como eu já estou nela faz muito tempo, é uma coisa meio que, não vou dizer mecânica, mas não tem segredo, né, cara? É aquilo que você vai fazer, tal, você bota ali e tal, acabou. A coisa que mais demora na advocacia, eventualmente, é você fazer uma audiência, porque você está ali, você tem que respeitar o horário da audiência do juiz. Então, é aquilo. Quem tira o meu tempo hoje em dia é o YouTube. É fato. Então, e ele me consome muito tempo. Eu achava que seria mais fácil essa vida. Mas não é. Não é. Difícil. Não é, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!